Hallo du Spätzchen, eu sou a Lud do canal Alemão Fluente, professora doutora, especialista em ensinar alemão para falantes do português. Hoje eu vou falar de um tema super importante que dá dor de cabeça para muita gente que está começando a aprender uma língua. Uma das perguntas que eu mais ouço é a seguinte: Lud, quando é que eu vou ficar fluente em alemão? E essa pergunta é muito difícil de responder, por um motivo só. Sempre que você perguntar quando é que eu vou ficar fluente em alemão, você tem que contextualizar. Língua não é matemática e fluência não é uma ciência exata de sim ou de não. Olha, em 3 anos você vai ficar fluente. Fluência é situacional. Quando a gente fala em fluência, a gente tem, na verdade, que pensar em quantas situações eu consigo me comunicar de uma maneira fluente, de uma maneira tranquila. E é assim que os níveis de alemão são colocados para a gente, mesmo pelo Referenzrahmen, que é o quadro de referências para a gente saber em qual nível que a gente está. Por exemplo, se você está no A1, significa que você vai ser fluente em situações muito básicas da vida. No A1, você vai pedir, por exemplo, para alguém te passar o sal, para alguém abrir a janela, você vai comprar um ticket de trem e acabou. A sua fluência termina aí. É no A2 que você vai ficar um pouquinho mais fluente, no sentido de você conseguir aprofundar um pouco mais essas situações do dia a dia. É no A2 que a sua fluência se expande nessas situações muito simples do dia a dia. No B1 e no B2 é quando você começa a ser fluente em situações mais profundas. É quando você consegue começar a discutir questões que não são reais, hipóteses, ideias assim mais abstratas. Então, quando você me pergunta, por exemplo, Lud, quando é que eu vou ser fluente? A minha pergunta é: no que você quer ser fluente? Se você está indo para a Alemanha e vai simplesmente fazer uma viagem curta e quer simplesmente pedir informações, você não precisa de um estudo muito alongado. Entretanto, se você quer morar na Alemanha, falar sobre coisas complexas, falar sobre amor, sobre dor, sobre política, aí sim você precisa de um estudo bem mais longo. Além disso, é preciso dizer que nem todo mundo é fluente em tudo. Eu estudo alemão há 15 anos e existem assuntos que eu ainda não consigo conversar, enquanto outros assuntos que talvez fossem muito complexos para outras pessoas, que talvez nem mesmo um alemão consiga falar sobre. Bom, sobre esse assunto eu falava muito bem. Desde o início, eu estudo alemão com foco em literatura. Então, eu sei falar sobre literatura desde o meu primeiro ano de alemão. Isso significa que eu sou mais fluente do que uma pessoa que, por exemplo, mora da Alemanha e consegue só se comunicar no dia a dia? Não. As fluências são diferentes. E isso é muito bom para você. Isso significa que você pode ser fluente em alemão desde o primeiro dia, desde o seu primeiro estudo, naquele tema, naquela profundidade, você já pode ser fluente em alemão. Isso significa que, na verdade, a fluência é muito mais do que a gente imagina. Não é simplesmente pensar que você vai estudar 10, 15 anos e vai saber tudo. Você nunca vai saber tudo. Pensa na sua língua materna. Quando você está falando, por exemplo, com um eletricista, você entende tudo que o eletricista está falando se você não é da área elétrica? Claro que você não entende. Se você está falando com uma professora de literatura, você entende tudo que está sendo falado numa aula de literatura, de mestrado, doutorado, até mesmo de graduação? Você não é fluente em tudo, nem mesmo na sua língua materna. Significa que em alemão você também nunca vai ser. Fluência é situacional e você pode escolher ser fluente desde o início dos seus estudos. Essa é a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar o like, de curtir o vídeo, de ativar o sininho para você ter outras dicas de estudo. Além disso, me segue no Instagram e no Telegram, porque eu tenho muita dica boa rolando todos os dias. Tschüss!